Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2. Versículos estes que nós lemos no início do nosso culto. Acompanha comigo mais uma vez a leitura da Santa Palavra de Deus. Então Deus falou todas estas coisas, todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo possa nos conduzir e nos direcionar nesse momento da palavra. Pai, aqui estamos mais uma vez, rogando agora a direção do Teu Santo Espírito para o entendimento da Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa falar conosco, abre o nosso coração e a nossa mente, que possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua Palavra, no nome de Jesus, amém. Bom, o tema da nossa mensagem hoje é o prólogo da nossa redenção. Mas antes de entrarmos aqui no texto e olharmos o que a palavra do Senhor tem a nos falar nessa noite, queria explicar um pouco o que é o prólogo, né? Prólogo é uma seção introdutória que ela é encontrada nas mais diversas formas de escritas, como obras literárias, peças teatrais, filmes e até mesmo em textos religiosos como a Bíblia. A função principal de um prólogo é preparar o leitor, ou espectador, ou ouvinte para o que está por vir. Então a função de um prólogo é preparar aquele que está lendo, ouvindo, ou vendo, para aquilo que está por vir. O prólogo ele estabelece o contexto. O prólogo ele introduz os personagens, os conceitos, ele monta aquela atmosfera, ele monta aquele ambiente para o que vai acontecer. Na literatura, o prólogo ele vai fornecer ali informações essenciais sobre a trama de um livro. Então, quando você pega um livro e você vai ver o prólogo, ele vai informar ali, de forma bem resumida, as informações daquela trama. Ele vai apresentar os personagens principais, ou ele vai explicar o contexto, qual é o propósito que aquele livro ele tem. No contexto religioso, por exemplo, a Bíblia, o prólogo ele serve como uma introdução a diversos temas centrais da Escritura. E a importância de um prólogo, ela está justamente nessa capacidade dele situar o público na história ou no tema que vai ser tratado. Então, um prólogo, ele situa os seus leitores dentro da história. Ele vai criar aquela expectativa. Ele vai criar aquele contexto, aquele desejo de conhecer aquilo que vai vir depois. Ele ajuda a estabelecer essa conexão inicial entre o autor da obra e aquele que vai ler ou ouvir. Mas o que é que isso tem a ver, Mateus? O que é que tem a ver o prólogo com o Êxodo, com a Bíblia? Qual é a relação disso nessa noite? Bom, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a Escritura ela é uma obra literária. Ela é a palavra de Deus, mas ela é uma obra literária. Ela tem poesia, tem narrativa, tem livros de sabedoria. E o livro de Êxodo, ele é um conto épico, ele é uma história épica de fogo, areia, vento, água. As aventuras que nós olhamos aqui no livro de Êxodo, elas transcorrem ali debaixo do sol do deserto, na região ali do antigo do antigo Egito, uma das nações mais poderosas daquela época. A história, ela corre ali nas sombras das grandes pirâmides do Egito. Na história aqui de Êxodo, nós temos duas grandes nações poderosas aqui. Nós temos de um lado o povo de Israel, apesar de que Israel ainda não era uma nação, mas nós temos o povo de Israel e temos o Egito, lideradas por dois grandes homens. De um lado, nós temos Moisés, o herói libertador do povo israelita.
Do outro lado nós temos Faraó, o vilão escravizador do povo, aquele tirano que oprimia o povo do Senhor, que escravizava o povo do Senhor. E o protagonista principal dessa história é o nosso Deus, conduzindo a libertação do povo. Quando nós olhamos para a história aqui em Êxodo, nós vemos que as obras, as cenas que permeiam as páginas deste livro, elas são obras-primas. São momentos em que geram aquele clímax no leitor. Nós temos ali logo no começo Moisés sendo lançado num cesto às águas do rio Nilo, sendo conduzido pela providência do Senhor aos pés da filha de Faraó, para ser criado dentro do templo, dentro do palácio de Faraó. Nós temos depois aquele momento em que ele mata o egípcio, e ele tem que fugir, e após um certo tempo ele vê a sarça ardente, o rio se tornando em sangue, as pragas do Egito, o anjo da morte, a travessia do Mar Vermelho, o maná que cai do céu no meio do deserto, a água que brota da rocha, trovões, relâmpagos no Sinai, os 10 mandamentos, a coluna de nuvem durante o dia para proteger o povo do sol escaldante, e a coluna de fogo à noite para aquecê-los do frio do deserto. Vemos um momento de clímax com o bezerro de ouro, mostrando o coração pecaminoso do povo e a glória do tabernáculo. São algumas das histórias que nós vemos aqui no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um daqueles livros que, quando nós ouvimos e lemos as suas histórias, nós jamais esqueceremos dela. É um livro que é ensinado às nossas crianças por causa dos 10 mandamentos, por causa das pragas do Egito. A Disney até criou animações falando de Moisés, o príncipe do Egito. É um livro, uma história que nós nunca esqueceremos. Para os judeus, a história aqui no Êxodo é algo que define a própria existência dele. É o resgate daquilo que Deus fez por eles. Para nós cristãos, o livro de Êxodo é o Evangelho no Antigo Testamento. É o primeiro grande ato da redenção de Deus. Nós, comumente, não nos cansamos de voltar para o Êxodo. Talvez do Antigo Testamento, do Pentateuco, seja um dos livros que nós conseguimos ler com a maior facilidade por conta dessas histórias. Isso porque nós percebemos, de algum modo, que ele é significativo para toda a raça humana. É a história, em Êxodo nós temos a história que dá a todo o cativo, todo aquele que está escravo do pecado e da iniquidade, a esperança da liberdade. O livro de Êxodo, ele nos mostra que existe um Deus que salva e liberta o seu povo. Interessante que a palavra Êxodo, ela significa saída ou partida, e ela vai ocorrer a primeira vez justamente no início do capítulo 19, quando Moisés escreve no 3º mês da saída do Êxodo dos filhos de Israel da terra do Egito. E é justamente o ápice da história do Êxodo, o capítulo 20. No capítulo 20 nós temos o momento culminante aqui na história do povo de Israel. E aqui no capítulo 20, versículo 1 e versículo 2, nós temos justamente esse prólogo da redenção, o prólogo daquilo que Deus fez ao povo. O capítulo 20 de Êxodo, ele vai tratar especificamente sobre a entrega dos 10 mandamentos, ou como nós conhecemos o decálogo. Todos nós sabemos da importância de estudar e obedecer os 10 mandamentos. O mundo, infelizmente, por causa do pecado, rejeita a lei de Deus, rejeita os mandamentos do Senhor. Um certo autor americano chamado James Patterson, junto com seu amigo Peter King, eles escreveram um livro intitulado Um Dia em que a América Disse a Verdade. Nesse livro, esses dois homens, eles expõem a lei para os tempos modernos. Eles observam que hoje não existe
nenhuma lei moral que seja absoluta para conduzir e guiar as atitudes éticas dos homens. Que cada um é livre para estabelecer o seu próprio código moral. Então, cada pessoa, cada homem é livre para estabelecer o que ele entende ser certo e errado. E aí, numa forma de sátira, ele reescreve alguns dos 10 mandamentos. Ele vai dizer que os 10 mandamentos eles deveriam ser reescritos da seguinte forma: olha, primeiro, eu não vejo sentido nenhum para observar sábado. Segundo, roubarei daqueles que não sentirão falta daquilo. Terceiro, mentirei quando me convier, contanto que não me cause danos reais. Trairei meu marido ou minha esposa, afinal de contas, ele ou ela fará o mesmo se tiver chances. Cruzarei os braços e não farei absolutamente nada no trabalho em dia de semana. Adorarei os deuses que eu quiser adorar. Esses são os mandamentos e a lei do homem caído, do homem moderno. Mas infelizmente, nós esperaríamos encontrar uma outra situação dentro das nossas igrejas. Mas o que muitas vezes nós olhamos é que nós mesmos não conhecemos a lei de Deus. Nós decoramos a escalação do nosso time de futebol, nós decoramos os nossos personagens favoritos das nossas séries, dos doramas, da Netflix, seja lá o que for. Nós decoramos enredos de livros, decoramos as músicas da nossa banda favorita, a gente sabe cantar de trás para frente, de frente para trás. Mas será que nós lembramos dos 10 mandamentos? Nós lembramos até da receita do Big Mac. Sabemos cantar a musiquinha direitinho, mas não sabemos falar de cor, em ordem, os 10 mandamentos. Alguém pode dizer, mas Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e a Deus como todas as coisas. Você disse bem, ele resumiu. Isso não anula o conhecimento do restante dos 10 mandamentos. Isso nos mostra algo preocupante, irmãos. Certamente, o próprio povo de Deus, ele deveria ser o povo que honra o padrão da lei, o objetivo da lei. Mas nós, infelizmente, temos igrejas cheias de adoradores que nem mesmo conhecem os 10 mandamentos, nem mesmo conseguem ou sabem como observar os 10 mandamentos. E como é que isso é possível? Ou melhor, por que isso é possível? Como é que as pessoas se dizem interessadas por Deus, se dizem adorar a Deus, mas ao mesmo tempo não estão dispostas a fazer o que Ele diz, ou muito menos conhecem aquilo que Ele diz? Tem alguma coisa errada nessa matemática. A única explicação é que nós adoramos muitas vezes aquele que nós não conhecemos, porque nós não conhecemos a sua lei, nós não conhecemos Ele na sua palavra. O respeito, a adoração e a devoção a Deus, ela exige de nós um respeito pela sua lei, uma dedicação à sua lei. Sempre que nós temos pouca consideração à lei de Deus, isso aponta que nós não temos nenhuma consideração pelo próprio Deus. A partir do momento que você rejeita as Escrituras, ou você dá a mínima importância para ela, você está dando a mínima importância para Deus. Porque a lei do Senhor é o único caminho pelo qual nós podemos conhecer a Ele e adorar a Ele verdadeiramente. Se a lei vem de Deus, então é melhor começar a entendê-la para entendermos o próprio Deus. E é exatamente aqui que nós nos situamos. É exatamente aqui que o livro de Êxodo, no capítulo 20, ele faz a sua apresentação dos 10 mandamentos. Antes de iniciar aquela lista de ordens, Moisés ele vai escrever aqui um prólogo, ele vai escrever uma introdução aos 10 mandamentos. Os judeus ortodoxos, eles davam tanto valor a essa parte, que eles acabaram tornando esses versículos 1 e 2 de Êxodo 20 como o primeiro mandamento. Mas, quando a gente olha aqui, não existe nenhuma ordem da parte de Deus nesses 2 primeiros versículos.
Os mandamentos do Senhor, eles começam a partir do versículo 3. Então, essa introdução, esse prólogo aqui de Êxodo 20, ele não é um mandamento, mas é algo que nos chama a atenção. Por quê? Porque nesse prólogo contém verdades que podem nos ajudar a compreender quem Deus é e o que Deus fez por nós e quem nós somos em Deus. Essas verdades estão contidas aqui, era isso que Moisés queria passar para o povo antes de entrar na lei. O prefácio, o prólogo dos 10 mandamentos nos ensina que nós temos a obrigação de guardar os mandamentos de Deus, porque Ele é o nosso Senhor e Redentor. Mas então, o que é que nós podemos aprender sobre Deus, sobre a nossa redenção e o nosso relacionamento com Deus, através do prólogo dos 10 mandamentos? Vamos ver aqui algumas lições que esses versículos eles nos mostram. Olha comigo de novo, Êxodo 20, 1 e 2. Então Deus falou todas essas coisas. Eu sou o Senhor, seu Deus. Primeiramente, nós olhamos que o prólogo, ele nos ensina que existe uma relação especial de Deus para com o seu povo. Há uma relação especial de Deus com o seu povo. Então, para que nós possamos obter uma noção de quem Deus é, nós precisamos entender primeiro o que acontece aqui na história do povo de Israel. Aqui no capítulo 20, Deus está falando com o povo que está reunido ao pé do Monte Sinai. Em Êxodo 19, vai descrever ali como Deus, ele desce com a sua glória sobre a montanha, sobre o Monte Sinai. Deus, ele desce com poder e glória, trovões, relâmpagos, fogo, fumaça, algo majestoso, algo glorioso. Os israelitas, eles não podiam se aproximar muito do Monte Sinai, pois caso contrário, eles morreriam ao entrarem em contato com a santidade de Deus. Eles haviam entrado ali na presença do Deus Todo-Poderoso. Eles haviam entrado ali na presença daquele Deus que com mão forte e poderosa os livrou dos egípcios. Eles estavam diante daquele que habita na santidade inacessível. Aquele terreno onde eles estavam era a terra santa. Tudo isso, todos esses elementos que a narrativa ela nos mostra, nos chama a atenção. Nós vemos ali que o que recebemos no Monte Sinai não foi simplesmente a lei de Moisés. O que o povo recebeu ali no Sinai não foi somente a lei, mas a lei de Deus, expressa na revelação da sua glória. Não foi qualquer lei que o povo recebeu, foi a lei de Deus. Isaías, no capítulo 42, versículo 21, ele vai dizer, olha, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então aquilo que estava sendo entregue a Moisés e entregue ao povo, era a lei do próprio Deus. E isso nos mostra que Deus é aquele que tem o direito de ditar as ordens, porque Ele é nosso Senhor. E aqui vem uma coisa bem interessante, veja, eu sou o Senhor seu Deus. Deus está dando a lei, está dando as ordens, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Criador, então Ele tem direito de ditar as regras. Mas essa cobrança à obediência não é uma cobrança numa ação tirânica. Deus não é um Deus tirano, déspota, terrível, mas Ele nos chama a obedecer a sua lei de uma forma doce, de uma forma carinhosa, pronunciando ser o Deus do seu povo. Apesar de Deus ter revelado a sua glória no fogo, na fumaça, com trovões, relâmpagos,
Ele oferece uma manifestação da sua divindade e do seu desejo de se relacionar com o seu povo, quando ele fala: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu não sou qualquer Deus. Eu não sou um Deus que está distante de vocês. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que está no meio de vocês. Em outras palavras, quando Deus fala: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão, Ele está dizendo: eu sou o seu Deus. Eu vos escolhi para mim como povo, para que vocês não apenas desfrutem deste benefício na vida presente, mas também na vida futura. Foi Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chamou para termos essa relação pessoal com Ele. Jesus Cristo vai dizer que não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Deus é o Senhor. Ele é um Deus que se relaciona. É um Deus que estabelece uma relação pessoal com o seu povo. Ele que é o grande eu sou, o soberano Senhor, o todo-poderoso, o Deus supremo, autoexistente, eterno, imutável. Ele se relacionou com o seu povo, ele se relaciona com o seu povo através de uma aliança de amor, através de uma aliança que ele fez naquele momento com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, uma aliança inviolável, uma aliança que nunca vai ser quebrada. Deus está nos mostrando aqui que Ele é um Deus pessoal. Eu sou o Senhor, teu Deus. Isso é surpreendente, meus irmãos, porque de um modo muito carinhoso, Deus usa Ele mesmo na segunda pessoa do singular. Isso indica que Ele tem um relacionamento pessoal com cada indivíduo do seu povo. O nosso Deus, Ele não é igual aos falsos deuses que mantêm um relacionamento distante com o seu povo. Ele é um Deus que está junto do seu povo, que cuida do seu povo, que tem um relacionamento pessoal com o seu povo. Conforme nós cantamos aqui: a tua forte mão guarda os meus dias. Mesmo sem te ver, pertencemos a Ele, Ele cuida de nós. Esse relacionamento pessoal é um relacionamento salvador, porque veja o que ele diz: olha, eu sou o teu Deus, e que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Esse trecho aqui, Moisés ele faz um resumo daquilo que aconteceu com o povo até aquele momento. Ele mostra para o povo que nós temos uma relação especial com o nosso Deus. E essa relação especial, ela se dá justamente pelo fato de que Ele é o nosso Salvador. Ele nos tirou da servidão, Ele nos tirou da escravidão. Nós temos uma relação especial com o nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Cristo nos tirou da escravidão do pecado. Cristo nos libertou do império das trevas e nos devolveu a comunhão que nós perdemos lá no Éden com o nosso Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós podemos ser chamados filhos e amigos de Deus e ter essa comunhão com Ele. O fato de Moisés apresentar essa relação pessoal de Deus com o seu povo mostra que o seu povo deveria honrar o seu Deus como um filho honra o seu pai. O lembrete que o prólogo dos 10 mandamentos ele nos dá é justamente esse: nós fomos escolhidos por Deus, nós temos um relacionamento pessoal com Deus, podemos agora chamá-lo de Abba Pai, e por causa disso agora nós devemos ter um relacionamento de honra com esse Deus, honrar a Ele em todas as coisas, honrar a Ele por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Nós não nos relacionamos com qualquer Deus, irmãos. Quando nós nos reunimos aqui todos os domingos, nas quartas, nós estamos diante de um Deus santo, verdadeiro e que se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Nós não podemos nos achegar a esse Deus de qualquer maneira. Nós não podemos viver uma vida
dupla, onde nós falamos que adoramos a Deus, mas as nossas práticas desonram a esse Deus. Essa parte do prólogo, ela serve de um memorial para o povo. Eu sou o Senhor, seu Deus. Lembre-se, Ele é o seu Deus. Você pertence a Ele. Ele tem um relacionamento especial e íntimo com cada um de vocês. E por isso é necessário que vocês honrem com as suas vidas a esse Deus por meio de Cristo Jesus. A segunda verdade que nós podemos observar aqui no prólogo é que o prólogo dos 10 mandamentos, ele nos ensina como Deus quer que nós vivamos. Se o prólogo, por um lado, ele nos ensina que nós temos um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, ele também nos ensina como Deus quer que nós vivamos. É interessante que Êxodo 20, ele não começa com a lei. Êxodo 20 começa com o Evangelho. Êxodo 20 não começa com a lei, Êxodo 20 começa com o Evangelho. Como assim com o Evangelho, Mateus? O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de que Cristo veio salvar os pecadores que estavam debaixo da ira de Deus. É a boa nova acerca do pecado, da solução para o problema do pecado. Isso é o Evangelho. É Cristo, através do seu sacrifício, nos libertando da escravidão, do pecado e de Satanás. E veja o que aqui Deus fala aqui em Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito e da casa da servidão. Isso é o Evangelho. Foi Deus quem libertou o povo da casa do Egito e da servidão. O que nós podemos ver aqui é que Deus ele resume essa aventura épica de Êxodo em duas expressões bem sucintas: te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Deus estava lembrando o seu povo acerca das boas novas da salvação. Durante séculos, o povo de Israel sofreu sobre o jugo de Faraó. Deus envia 10 pragas terríveis para libertar o seu povo. Deus salva o seu povo por meio do sangue do cordeiro. Lembra lá que ele manda, olha, mata um cordeiro, pinta nos umbrais da casa com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte não passará por ali. Deus ele represa o mar vermelho para que o povo pudesse passar a pés enxutos. Deus ele fornece pão e água para o povo no meio do deserto. Deus ele liberta o seu povo. Essa libertação, ela foi o grande evento salvador do Antigo Testamento. Quase que imediatamente após libertar o seu povo, Deus ele dá a sua lei. Então veja como são as ordens das coisas aqui. Primeiro o Evangelho, depois a lei. Deus primeiro alcança o seu povo com a sua graça, e depois ele dá a sua lei para que o seu povo permaneça a viver na sua graça. É isso que nós vemos aqui. Infelizmente, muitos de nós acreditamos que a lei se opõe ao Evangelho, e o Evangelho se opõe à lei. Muitos pensam que no Antigo Testamento a salvação vinha por meio da lei, no Novo Testamento por meio da graça. Não, irmãos. A salvação de Gênesis a Apocalipse, ela sempre foi pela graça. Evangelho e lei cooperam para a salvação revelada em ambos os testamentos. A graça do Evangelho, ela não se opõe ao uso correto da lei. O que nós vemos aqui em Êxodo é a lei e o Evangelho trabalhando juntos em Êxodo. Agora é importante observarmos que Deus só deu os 10 mandamentos a Israel no capítulo 20. Do capítulo 1 ao capítulo 19, nós vemos a história do povo sendo salvos
pela graça. Nós vemos a história do povo sendo salvos por um Deus que cumpre a sua promessa, um Deus que cumpre a sua aliança, tirando eles da servidão do Egito. E aí, depois do capítulo 20, nós temos a lei. E o que é a lei? É a forma como o povo deveria viver agora para esse Deus. Veja, Deus chama o povo, nos chama para termos uma relação especial com Ele. Mas essa relação especial que nós temos com Deus, ela não é vivida de qualquer maneira. Então Deus entrega a lei. Essa é a forma que vocês, como meu povo, precisam viver. Note que primeiro Deus ele liberta, depois ele entrega a lei. Ou seja, liberdade e limites, eles convergem aqui. Primeiro Deus ele te salvou, derramou o Espírito Santo em você, e depois ele lhe entregou a lei, o Evangelho, para que você pudesse viver da maneira correta. Deus ele pretendia, ao entregar a lei para o povo, não escravizar o povo, mas sim fazer com que o povo ficasse livre. Sabe qual é o nosso problema? É que por causa do nosso coração pecador, nós achamos que a lei ela escraviza. Nós achamos que a lei ela serve para nos prender, para nos encaixotar. Mas não é isso. Deus não pretendia que a lei ela escravizasse o povo de Israel, ao contrário, a lei foi dada para que o povo fosse livre. A lei ela tinha um efeito limitador no meio do povo. Quando o povo recebeu os 10 mandamentos, as pessoas responderam com tremor e temor, ficaram aterrorizadas com o Deus e o poder da sua voz falando aquilo dali. Moisés garantiu que a lei de Deus era para benefício do povo. Vai comigo para o versículo 20 de Êxodo 20. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. A lei era em parte um impedimento para que o povo voltasse a ser escravo. A lei ela tem um propósito preventivo de manter o povo de Deus longe do pecado. A ameaça da penalidade da lei mantinha a depravação do coração do povo sobre controle. A razão pelo qual a lei ela é capaz de impedir que as pessoas pequem é porque ela expressa os atributos de Deus. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos os seus atributos, nós vemos a sua pessoa, nós vemos o seu caráter. Nós vemos um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que liberta e guarda os seus. A lei, ela serve de encorajamento para despertar em nós o temor a Deus, temor reverente a Ele. E ao mesmo tempo a lei, ela está ali para nos desencorajar a pecar. Porque a lei ela nos ensina que existe um Deus grande e poderoso, que é santo, que é justo e que pune os homens pelos seus pecados. Entendam, irmãos, que o pecado ele não é brincadeira. O pecado não é uma coisa boba, não é uma besteirinha. O pecado é algo que desperta a ira de Deus. Pare e pense. Olhe as formas como Deus libertou Israel do Egito: pragas, pestes, morte, abriu o mar ao meio para o povo passar, e ainda assim você insiste em querer brincar com o pecado, em achar que o pecado é coisa boba, que eu não preciso obedecer à lei de Deus. A lei de Deus ela informa a nossa consciência de que nós precisamos viver em obediência a Ele, em santidade a Ele. Esse conhecimento que nós temos de Deus por meio da sua lei é o que nos afasta do pecado.
Quanto mais nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra, mais distante do pecado nós ficamos. O problema é que nós queremos conhecer a Deus das mais diversas formas e não pela sua palavra. Nós queremos conhecer a Deus por meio de experiências místicas, por meio de arrepios, por meio de manifestações visíveis, por meio de excentricidades que nós vemos em certos cultos em algumas igrejas. Nós queremos conhecer a Deus somente por meio de sonhos, visões. Quando o autor de Hebreus 1 fala que no passado ele falou dessas formas, mas hoje ele fala por meio do Filho, ele fala por meio da palavra de Deus, pela palavra dele, e é através da palavra dele que nós conhecemos a ele, e conhecendo a ele nós conhecemos o caráter dele, conhecendo o caráter dele nós sabemos que aquilo que nós fazemos de pecado ofende o caráter desse Deus. Irmãos, pensem, nós não gostamos de ofender uns aos outros. Você gosta de ofender a pessoa que você mais gosta? Você gosta de ofender aquela pessoa que você tem carinho, tem zelo? Você não gosta. Você faz de tudo para agradar aquela pessoa. Você faz de tudo para respeitar, para honrar ela. E quando você pisa na bola com aquela pessoa, você fica mal. Você fica para baixo, você fica se remoendo de culpa. E por que com Deus não é a mesma coisa? Deus ele estipula a lei não para prender o povo, mas para libertar. A lei, ela é a melodia cujas notas consistem em viver numa vida de plena alegria diante de Deus. A lei é justamente para que nós não voltemos ao pecado. Deus ele separou Israel de todas as nações para que estes fossem a sua propriedade. Deus ele é um Deus santo e significa que ele é completamente diferente dos outros deuses. De outra forma o povo não poderia viver a não ser pelos padrões do próprio Deus. O prólogo dos 10 mandamentos nos ensina como nós devemos viver. Nós devemos viver obedecendo a lei do Senhor, atentando para o caráter de Deus revelado na sua lei. Se nós temos um relacionamento pessoal com Ele, se nós pertencemos a Ele, significa que nós devemos viver como Ele assim ordenou. Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 14 vai chegar para Timóteo e vai dizer: Timóteo, tu porém guarda a sã doutrina. Essa expressão tu porém era Paulo falando para Timóteo: Timóteo, você deve viver a sã doutrina, você deve viver de acordo com aquele que te chamou. Os outros podem viver de qualquer maneira, você não. Os outros podem viver em orgia, você não. As outras nações podem ter outros deuses, vocês não. As outras nações podem não honrar os seus deuses, vocês não. As outras nações podem viver em impiedade, em injustiça, em mentira, vocês não. Olhando para a igreja, Êxodo 20 ecoa em nossos ouvidos. Nós somos povo de Deus. Nós somos reino, sacerdotes de Deus. O mundo pode viver como bem entender, nós não. O mundo pode mentir, nós não. No mundo pode se destacar valores totalmente contrários às Escrituras, mas nós ficamos com os valores das Escrituras. Os jovens no mundo podem viver em bebedice, em orgias, ficando com uma, com outra, com um, com outro, nós não. Os homens podem mentir e enganar os outros, nós não. Nós somos diferentes. Nós fomos chamados para sermos povo de Deus, e precisamos andar de acordo com esse chamado. Cristo reforça isso diversas vezes. Veja que a lei do Senhor, ela nos salva da escravidão do pecado. A lei do Senhor não é para nos aprisionar, é para nos salvar.
Imagine um peixe. Um peixe ele permanece limitado à água. A água ali é um elemento próprio para que ele tenha vida. Porém, a água, ao limitar o peixe, não tira a liberdade do peixe. Porque o peixe ele pode viver na água, ir para onde ele quiser, fazer o que ele quiser dentro da água. Porém, se esse limite do peixe, que é a água, ele é tirado, ele morre. Ele não vai conseguir viver. A mesma coisa somos nós e a lei do Senhor. Os limites que o Senhor estabeleceu na sua lei é para que nós possamos desfrutar a vida. É para que nós possamos ter vida. Quando Jesus ele faz seu discurso duro e as pessoas começam a deixar ele olha para os discípulos e fala: vocês também não vão? E o que é que eles respondem? Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A lei, o prólogo dos 10 mandamentos nos ensina que nós temos uma relação especial com Deus. O prólogo dos 10 mandamentos nos ensina que nós, como viver para esse Deus. E o prólogo dos 10 mandamentos nos ensina que nós necessitamos de um Salvador. Veja, aqui no prólogo Deus estava lembrando aos israelitas que ele não era apenas seu Senhor, seu Deus. Não estava lembrando apenas os israelitas como eles deveriam viver de acordo com a lei, mas também estava mostrando aos israelitas que Deus era o seu Redentor. Esse foi o fundamento pelo qual Deus estabeleceu a lei para o seu povo. Ele ensina a esse povo remido como viver para a lei de Deus, como viver para Deus. Ele mostra que a lei ela restringe o pecado. Só que existe uma coisa que a lei ela é incapaz de fazer: trazer salvação plena e final. A lei ela não pode fazer isso. Esse era o problema da lei. A lei ela é impotente para nos salvar porque ela é enfraquecida pela nossa natureza pecaminosa. Paulo em Romanos 8, versículo 3 vai falar isso daí. Mas mesmo em sua impotência, a lei ela é útil. Por quê? Porque a lei aponta que nós precisamos de um Salvador. Esse é o efeito da lei. Deus estava dando a lei para o povo como um indicativo de que, olha, isso daqui é para que vocês aprendam a viver como eu quero que vocês vivam, para que vocês desfrutem de uma liberdade. Mas entendam uma coisa: vocês precisam de um Salvador. Porque a lei por si só, ela não pode te salvar. A lei por si só, ela não pode quebrar as algemas da escravidão. O que Deus disse a Israel aqui, é o que Ele fala a cada pessoa que crê em Cristo Jesus: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito e do teu pecado e da tua escravidão a Satanás. Por meio da obra de Jesus Cristo, morto e ressurreto, nós temos agora redenção e salvação. Aqui no prólogo nós temos um lembrete do benefício que Deus ele fez pelo seu povo. Deus ele nos livrou, Deus ele nos resgatou. E quando nós não andamos, irmãos, de acordo com a lei do Senhor, nós estamos nos colocando diante dele com um coração ingrato. Quando nós não observamos a lei do Senhor, nós estamos agindo com ingratidão para com ele. Quando nós vivemos uma vida entregue aos nossos pecados e desejos, mesmo sabendo da lei do Senhor, nós estamos sendo ingratos com ele. Na verdade, nós estamos falando: Deus, para falar a verdade, eu não queria que o Senhor me salvasse. Eu queria mesmo era estar no pecado. Eu queria mesmo era continuar pecando. Eu queria mesmo era continuar no Egito. A lei mostra que nós precisamos de um Salvador. A lei ela mostra que esse Salvador é Cristo Jesus. A lei ela revela os pecados do nosso coração.
ela revela a mancha do nosso coração, mas ela não pode remover a mancha. Essa mancha ela só é removida pelo sangue do Cordeiro. A lei, ela revela, mas ela não tira a culpa do pecado. É interessante que Paulo, lá em Romanos 7, ele vai discutir sobre esse problema da lei. Ele vai dizer que a lei ela é ineficaz para salvar. Ela é boa, porque ela revela o pecado. Ela é boa porque ela aponta o nosso pecado. Ela fala: olha, você é um adúltero, você é um mentiroso, você cobiça, você não honra pai e mãe, você não tem somente Deus como único Deus da sua vida. Mas o problema da lei é que ela não quebra essas correntes. E ainda há um outro problema com a lei, que Paulo vai apontar ali. É que a lei, além dela apontar o pecado, ela ainda pode instigar e provocar o pecado. Porque ao você entender que a lei proíbe a cobiça, o seu coração pecaminoso te impulsiona a cobiçar. Tem aquele negócio que as pessoas falam que tudo que é proibido é melhor. É exatamente isso que acontece no nosso coração pecaminoso. Não pode. Se não pode, eu vou fazer. Não pode, mas por que não pode? Deixa eu ver aqui o porquê que não pode. Isso é um problema sério. A violação da lei leva à morte. E a lei pode nos conduzir ao pecado. E agora? E aí isso nos mostra que precisamos de um Salvador. Somente Jesus Cristo pode trazer salvação, porque Ele foi o único que conseguiu obedecer e cumprir a lei de Deus na sua plenitude e na sua totalidade. João Calvino, acerca disso, ele vai dizer que a lei demonstra a justiça de Deus, ou seja, a única justiça aceitável a Deus. Ela adverte, informa, julga, condena cada homem por sua própria injustiça. Deus deixou a sua lei justamente para nos mostrar que precisamos de um Salvador. A lei de Deus é para que a gente possa crer no Evangelho. A lei do Senhor é para que a gente possa olhar para o Evangelho e viver de acordo com aquilo que Deus ele deixou para o seu povo. Agostinho ele vai dizer que a utilidade da lei está em sua capacidade de convencer o homem da sua enfermidade. E ao convencer o homem da sua enfermidade, a lei incentiva a clamar pelo remédio da graça que está em Cristo Jesus. Às vezes a gente pensa que para poder ter medo do pecado, rejeitar o pecado, a gente precisa ter uma visão do inferno. Na internet está cheio de pessoas que já foram no inferno não sei quantas vezes. Gente que foi 15 vezes no inferno, 20 vezes no inferno, e vê um monte de coisa lá. Interessante que esse povo não vai para o céu, né? Não vê o céu, só vê o inferno. Para você ter a noção da sua pecaminosidade, irmãos, não precisa você contemplar o inferno, não. Basta você contemplar a cruz de Cristo. É na cruz que nós vemos toda a malignidade do nosso coração. Não se enganem, não existem homens bonzinhos na face da terra. Todos os homens são maus e pecadores e estão debaixo da ira de Deus. Todos os homens estão diante da lei do Senhor, onde a lei aponta: você é pecador e por si só você não tem como se salvar, você precisa de um Redentor, e esse Redentor é Cristo Jesus. João Calvino diz que Moisés não tinha outra intenção senão convidar a todos os homens a irem diretamente para Cristo com a lei de Deus.
Spurgeon vai dizer que assim como uma agulha afiada prepara o caminho para o fio, assim a lei afiada abre o caminho para o brilhante fio de prata da graça divina. A lei, ela abre o caminho para a graça. Nosso problema é que muitas vezes nós não achamos que somos tão pecadores quanto somos. E por isso muitas vezes não entendemos o que Cristo fez naquela cruz por nós. A morte de Cristo na cruz não foi só para você hoje estar aqui, todo arrumadinho, perfumado, cantando músicas bonitinhas, junto com outros. A morte de Cristo na cruz foi para te salvar. E sabe o que é mais fantástico nisso tudo? É que Ele te escolheu para te salvar. Ele te escolheu para que Ele fosse o teu Deus e você fosse povo dele. A lei nos aponta para a graça. A lei nos mostra que nós precisamos de um Redentor. O prólogo dos 10 mandamentos nos mostra que Deus, ele tem um relacionamento especial com o seu povo. E não é qualquer Deus. O prólogo dos 10 mandamentos nos mostra como nós devemos viver para esse Deus. Já que nós somos povo de Deus, precisamos viver como povo de Deus. A lei de Deus nos mostra, o prólogo dos 10 mandamentos nos mostra que nós precisamos e necessitamos de um Salvador. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Concluindo, meus irmãos, aqui no prólogo nós vemos que Deus é aquele que salva, liberta, é aquele que cumpre as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vemos aqui que Deus é aquele que se comprometeu diante de um pacto com Abraão, de que da descendência de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Quando ele se apresenta a Moisés, ele relembra a Moisés esse pacto. Deus agora se compadece dos descendentes de Abraão e os liberta da escravidão. Deus, ele então mostra quem ele é ao seu povo. Deus, ele retoma ali o pacto feito com os patriarcas, renova essa aliança ali no Sinai. A nação de Israel tinha sido libertada do Egito por esse Deus que é o Eu Sou, aquele que cumpre as suas promessas. É interessante que Êxodo nos dá uma lição de esperança também. Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus, ele é fiel à sua aliança. Ele virá cumprir a sua promessa para a igreja. Ele virá buscar o seu povo. Ele nos levará para morarmos com ele na Nova Jerusalém. Agora considerem algo aqui, meus irmãos. O que acontece com Israel tem a ver conosco. Veja que a servidão de Israel no Egito, ela é uma tipificação da escravidão e do cativeiro que nós estamos ou nos encontrávamos espiritualmente antes de Cristo nos libertar. A escravidão de Israel no Egito aponta para a nossa escravidão ao pecado. E isso nos leva à nova aliança. Isso nos leva ao Novo Testamento. Todos esses elementos que nós vemos aqui na lei, no prólogo, eles se tornam mais evidentes à luz do Novo Testamento. Como assim? Cristo é o cumprimento da promessa da redenção.
Cristo é o cumprimento daquilo que Deus ele prometeu aqui ao seu povo durante esse tempo. E aí agora na nova aliança, uma pergunta que nós devemos fazer é: a lei continua em vigor hoje? Sim, a lei continua em vigor hoje, como a Bíblia ela mostra do início ao fim. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, ela mostra como nós devemos viver. Toda a lei do Senhor é baseada na sua justiça. Paulo vai falar isso diversas vezes em Romanos, que a lei ela não é anulada. No Evangelho, nós podemos ver o cumprimento da lei na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos ser salvos pela lei, porque nós não podemos obedecer à lei na sua perfeição. Você não pode obedecer à lei do Senhor por si só. Você sempre vai quebrar ela. Mas o Evangelho ele nos mostra que Cristo observou a lei, Ele observou toda a lei, e Ele observou essa lei em nosso lugar, perfeitamente. Na morte de cruz, Ele sofreu a penalidade que eu e você merecíamos, pela nossa incapacidade de obedecer à lei. Quando é que como igreja nós vamos entender a preciosidade disso, irmãos? Imagine você sendo chicoteado, escarnecido e pregado numa cruz, e você ia receber isso de maneira justa, porque você transgrediu a lei. Mas Cristo ele não transgrediu uma vírgula da lei. Ele era santo, Ele é justo, Ele é Deus, e Ele sofreu essa punição naquela cruz. Ele foi esmagado e moído naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos desfrutar de uma plena liberdade, e essa liberdade vem por meio da observância da lei. Separada de Cristo, a lei ela condena. Nas mãos de Cristo, a lei é a nossa carta de liberdade. A lei ela funciona para o reconhecimento da nossa miséria e nos leva a Cristo. Senhor, eu não posso por si só, preciso da tua ajuda. Por isso que eu disse no domingo passado, se a salvação dependesse de nós, nós a perderíamos todos os dias, todo o momento. Mas louvado seja Deus que a nossa salvação ela não depende de nós. A nossa salvação ela depende única e exclusivamente do nosso Deus. Diante disso, irmãos, o que nós faremos diante dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus? Usaremos dessa liberdade para dar ocasião à carne, como Paulo é questionado? Usaremos dessa liberdade para andar conforme aquilo que o nosso coração dita? Será que nós conseguimos entender que nós somos um povo diferente? Será que nós conseguimos entender que nós não podemos viver de acordo com o mundo, com os mesmos padrões do mundo, com a mesma forma de pensar do mundo, a mesma forma de falar do mundo, de agir que o mundo vive? De se vestir, de agir, de pensar. Será que nós conseguimos entender que obedecer à lei do Senhor é o caminho para a nossa liberdade e não para a escravidão? Será que nós entendemos quão preciosa é a lei do Senhor para nós? Até quando vamos menosprezar as Escrituras? Até quando vamos achar que meditar na palavra de Deus é algo secundário à nossa fé? A vida cristã ela é séria, irmãos, não é brincadeira. A vida cristã é um compromisso genuíno e autêntico com um Deus verdadeiro.
Não é um compromisso com qualquer pessoa, não. É com Deus que se revela como sendo o nosso Deus e nós sendo o povo dele. O que é que nós faremos amanhã com essas verdades? O que é que nós faremos amanhã quando nós chegarmos no nosso trabalho, nas nossas faculdades, escolas, vizinhança? Que o Senhor nos abençoe. Que essas verdades contidas no prólogo dos 10 mandamentos possam alimentar o nosso coração. Que possamos nos colocar à disposição do Senhor de vivermos de maneira digna desse chamado. Vamos orar. Pai, aqui estamos nós diante da Tua palavra exposta ao Teu povo, Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua lei, porque a Tua lei nos faz livres, não por ela, mas por Cristo, porque Ele obedeceu à lei, e Ele nos concedeu esta liberdade. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós quebramos a Tua lei, nos perdoa por todas as vezes que nós menosprezamos a Tua lei, nos perdoa, Senhor, porque nós não somos tão eficazes na meditação e na leitura da Tua palavra, que é o único caminho para Te conhecer verdadeiramente, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes, assim como Israel, nós somos contaminados por este mundo, e acabamos andando de acordo com o mundo, vivendo os valores do mundo, sendo que nós somos um povo separado, nós somos um povo diferente. Senhor, nos ajuda a entender essas verdades e sermos cristãos, vivendo para a Tua glória, testemunhando da Tua santidade para o mundo. Transforma o nosso coração pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Deus. Que essas verdades contidas no prólogo dos 10 mandamentos possam ser aplicadas na nossa vida, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, dando seguimento ao nosso culto, vamos ter o nosso momento de ofertório agora. Gostaria de chamar o nosso diácono Vinícius, diácono Dalmi, para estarmos fazendo o recolhimento dos dízimos e ofertas. Enquanto estivermos cantando, esteja ainda nesse espírito de adoração, entregando, dedicando ao Senhor tudo aquilo que Ele tem te dado. Graça e paz, irmãos. Fiquemos de pé para cantar o hino 126 do nosso